Hebreus no capítulo 1. E aí eu vou tirar alguns pontos importantes de Hebreus capítulo 1. E depois eu vou conversar sobre o que vocês já sabem. Hoje eu quero falar sobre os princípios elementares da fé. Tá bom? Nada extraordinário, nada assombroso, mas algo que você já conhece. Hebreus capítulo 1. Encontra aí na tua Bíblia. Vou ler do verso 1 ao 4. Tá certo? Se você não trouxe Bíblia, eu coloquei lá na tela o verso também. Mas prefiro que você leia nas Escrituras. Porque talvez essa vai ser a única vez que você vai ler, o único momento que você vai ler a Bíblia hoje aqui. Depois eu vou falar na tela, tá bom? Amém? Contar aí de novo, Hebreus capítulo 1. Posso orar? Posso começar? Vamos orar. Nosso bom Deus e Pai, obrigado. Agora a palavra está aberta e juntos iremos estudá-la. Que Deus só tenha com o Espírito para o nosso coração, que possamos mais uma vez entender e compreender a tua boa e perfeita vontade, e que nessa manhã mais uma vez nos dê a graça de receber em nosso meio, que o Senhor possa falar ao nosso coração. É o que eu te peço e te oro. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amados, lê comigo o texto aí. Vai lá. Olha para a tua Bíblia aí, tá bom? Você que não tem Bíblia, olha para a tela e o texto diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu gosto muito dessa introdução do livro de Hebreus. Você sabe que nós, adventistas, e grande parte dos teólogos acreditam que quem escreveu esse livro foi quem? Foi Paulo. Mas existem pessoas que não acreditam que esse livro foi escrito por Paulo e começam a trazer várias hipóteses. Mas, como eu acredito que foi Paulo, eu vou estar sempre dizendo que foi Paulo. Certo? Tá bom? Só explicando. Claro que você não acredita que seja Paulo, é porque eu creio que é Paulo, e por isso que eu vou dizer que é Paulo. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo, quando ele traz a carta, e ele escreve a carta de Hebreus, na sua introdução, para mim ele é fantástico. Essa é uma das únicas cartas que Paulo não se apresenta como apóstolo. Nas outras ele está sempre fazendo a ênfase que ele é apóstolo. Porque tinha um problema, as pessoas não queriam aceitar Paulo como apóstolo. Mas nessa ele não trabalha a questão do apostolado. Ele passa por alto. Essa é uma das diferenças de Hebreus para as outras cartas que ele escreveu. Mas ele começa no verso 1 trazendo essa seguinte ênfase. Olha o que ele disse: havendo Deus outrora. Quando traz a palavra outrora, Paulo está falando de que momento da história? Ele está tentando levar você e eu para onde? Passado. Ele começa introduzindo o seu livro, levando aquele que vai ler, o leitor, a voltar um pouco a história do passado. Vai dizer, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais. Que pode dizer, olha, eu estou escrevendo para vocês agora, mas eu quero lembrar de antemão o seguinte: que no passado Deus ele falou de muitas maneiras e falou muitas vezes aos nossos pais, porque agora Paulo está falando para os filhos, para os descendentes, aqueles que descenderam da linhagem do povo de Deus. Então no passado Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes. E você lembra, Deus tinha umas maneiras exóticas de falar com o povo no passado. Tinha ou não tinha? Sonhos, visões, simbolismo, pedir para o profeta andar nu, né? Para trazer uma mensagem.
pedia para o outro casar com a mulher adulta, o outro dava um sonho, visões. Então Deus sempre foi se comunicando com nossos pais no passado, e Ele usava várias formas. Uma das formas que Ele também apresenta, Deus usava os profetas. Essa foi a revelação de Deus no passado. O que Ele está tentando mostrar? Que Deus sempre veio acompanhando o seu povo e nunca os deixou às escuras da humanidade. Sempre esteve ali ao lado acompanhando. Só que Paulo agora vai trazer uma revelação especial, extra e maior. Ele vai dizer o seguinte: olha, para nós dos últimos dias, Deus não tem mais, não vai utilizar mais, ou não utiliza mais várias formas, várias maneiras de profetas. Isso não quer dizer que Deus não possa utilizar, tá bom? Mas a ênfase que Paulo dá é que nos últimos dias Deus falou com eles, e Deus falou conosco através de quem? Do Filho. A revelação de Deus agora não é mais profetas, não é mais sonhos, não é mais visão. Deus agora resolve falar com o seu povo através do Filho. E quando eu comecei a ler esse livro pela primeira vez, é automática a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Quando eu leio a Bíblia, eu vou fazer perguntas. E você tem que perguntar o seguinte: mas agora, Paulo, quem é o Filho? Quem é o Filho? Quem é o Filho, gente? Você sabe que é Jesus. Mas entenda que as pessoas que estão recebendo a carta naquele momento, eles não têm uma compreensão tão exata como nós temos hoje de que Jesus é este. Paulo agora, na carta de Hebreus, ele começa a sua argumentação, irmão, para tentar convencer as pessoas a aceitarem o Cristo que ele serve. E para isso ele vai trazer algumas características interessantes sobre esse Filho, que agora, nos últimos dias, é a manifestação de Deus. A primeira coisa que ele mostra, observe lá comigo na tela. Ele fala que esse Filho que agora veio para ser a manifestação de Deus nos últimos dias, Paulo diz que esse Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Primeiro Paulo começa a apresentar que esse que está vindo agora, esse que veio, ele é dono de tudo. Por ser dono de tudo e por herdar, por ser herdeiro de todas as coisas, esse Filho precisa de algo? Não, ele é dono de tudo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, por que ele veio ao mundo? O que ele veio fazer no mundo? Paulo também vai dizer que esse Filho que veio, ele fez o universo. Ele é herdeiro de tudo, mas também ele é o criador do universo. E por ser criador do universo, automaticamente você pode entender que Paulo está tentando falar assim: olha, ele é o nosso criador. Foi ele que te criou, ele criou o universo. Esse é o Filho que veio. Esse agora que veio é a manifestação de Deus nos últimos dias do seu povo. Passou profetas, passou tudo agora. É esse aqui. Pastor Paulo acrescenta que este Filho que veio, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O que ele está dizendo aqui? Se ele é o resplendor da glória e se ele é igual a Deus, Paulo está dizendo que o Filho é quem? Deus. Hã? É Deus. O incrível dessa expressão aqui é que Paulo diz que o Filho agora ele é a expressão exata. Os profetas no passado, irmão, eles até representaram a Deus. Só que os profetas no passado, eles se perderam na história. Por quê, pastor? Porque muitos deles se corromperam através de suborno para dar mensagem para reis, segundo o prazer dos reis. Eles eram pessoas pecadores, com as visões erradas. Eram pessoas não perfeitas, que tinham uma missão de apresentar um Deus perfeito. Mas agora, quando o Filho vem, ele é a expressão exata. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Não existe nenhuma variação do que é Deus e Jesus. Jesus agora vem para ser a expressão exata. E quando você olha para Jesus, fala a verdade, não dá prazer de seguir o nosso Deus. Pessoas não seguem o Deus que os profetas apresentam muitas vezes, era bem complicado. Mas Jesus vem e mostra quem é Deus.
não lidar com o leproso, não lidar com a prostituta, não lidar com todos aqueles que necessitam e precisam, não multiplicar o pão, não cuidar dos seus filhos que necessitam. Então, Jesus vem mostrar para nós quem é Deus. Mas uma outra coisa que Paulo vai dizer, que esse que está vindo para manifestar, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ser dono de tudo, ter criado tudo. Se a expressão é exata, Paulo vai dizendo, olha, ele sustenta tudo. Sabe, o fato de você estar aqui hoje sentadinho comigo aqui, ouvindo a mensagem, você tem que lembrar que é Deus que sustenta tudo. Você está aqui porque Deus tem que sustentar a sua vida, porque Deus tem cuidado de você. Você pode até não perceber, você pode até mudar a sua vida como um louco aí, pensando que você é que está no leme da sua vida e é você que sustenta tudo que você tem ou é. Se Cristo soltar a mão, você está quebrado, você está ferrado. E Paulo fala, é Ele que sustenta tudo com sua palavra e com seu poder. Nunca esqueça isso. Imagina só, agora Paulo traz uma expressão que para mim mexe muito. Lembra? E essas expressões que aqui, está no verso 4, do 1 ao 4, eu só peguei e para vocês. Agora, Paulo também vai dizer que esse Filho, que é a manifestação de Deus, que criou o universo, que é o herdeiro de tudo, que é a expressão exata, que domina tudo, Paulo vai dizer que ele também fez purificação de pecados. Quando eu olho essa expressão aqui, para mim, a coisa começa a mudar, porque os primeiros 4 tópicos que Paulo apresenta é de exaltação: dono, criador, sustentador, Deus. Mas agora Paulo vai dizer que este que veio também para manifestar e para falar conosco nos últimos dias, ele também fez purificação dos nossos pecados. E para finalizar, Paulo vai dizer que esse que purificou os seus e os meus pecados, ele agora está sentado à destra do Pai nas alturas. Ele está agora diante de Deus. Essa é a manifestação. Esse é o Filho que veio ao mundo para falar conosco nos últimos dias. Mas tu pode perguntar, eu sempre gosto de perguntar para o texto, mas por que este tinha que fazer purificação de pecados, amados? Por quê? Porque este que foi o Criador de tudo, porque este que sustenta tudo, porque este que é a expressão exata de Deus tinha que purificar pecados. O que ele fez? Por que ele teria de purificar pecados? Que pecados é este que ele tem que purificar? De quem são os pecados que ele veio para purificar? E é impossível nós falarmos sobre isso se nós não voltarmos lá para o Gênesis. Sabe, um dia, na eternidade, Deus resolveu modelar, criar um planeta chamado Terra. E nesse planeta chamado Terra, Deus resolveu criar 2 criaturinhas para morar lá, para dar início a um projeto de habitação no novo planeta que ele idealizou. No planeta idealizado por ele, as criaturas que ele estava trazendo à existência, sobre quem ele dividiu a existência, eles deveriam viver eternamente felizes. E assim ele faz. Como planejou e sonhou, ele cria o planeta. E você conhece, dentro desse planeta, ele coloca o famoso casalzinho lá, né? O Adão e Eva, que em nossos corações desperta alegria, tristeza, raiva, emoção. Porque quando vai de Adão e Eva, você fica feliz, mas então você fica com raiva deles, então você quer pegar eles e dar uma pescoção, né? No céu, Deus não está pensando em pegar ele, Adão no céu e conversar. Mas Deus os coloca ali para que eles possam experimentar, amados, uma vida plena, uma vida perfeita. Porque para que eles pudessem viver uma vida perfeita e plena durante toda a eternidade, Deus achou por bem colocar naquele lugar uma árvore que nós sabemos muito bem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus faz isso? Porque vocês lembram? Deus não nos criou para sermos robôs e para servir a Ele de forma automática.
O plano dele foi perfeito. A ideia foi morar num lugar lindo e maravilhoso. Mas, se um dia vocês quiserem conhecer o bem e o mal, se um dia vocês acharem que o que eu estou propondo para vocês não é necessário e suficiente para que vocês vivam, no meio do jardim tem uma árvore. Ela, por trás dela está escondido algo. Vocês não precisam conhecer, vocês não precisam experimentar, mas se vocês quiserem, falar. Às vezes quando eu olho para vocês que estão na igreja, eu visito muita gente que fala, pastor, eu quero sair da igreja. Por que eu fiz sair da igreja? Porque às vezes Deus ele planejou um estilo de vida para nós, só que o estilo de vida que Deus planejou para nós muitas vezes não é agradável, né? Aí o que é que nós pensamos? Pô, mas é bonzinho a ideia. Deus tem um planinho. O projeto de Deus na minha vida é bom, mas eu quero mais, né? Eu quero experimentar algo mais. Sabe, aqui onde eu estou não é o suficiente, não tem o que eu preciso. Tem sim. O ideal de Deus para nós é perfeito. O plano de Deus para a nossa vida nesse momento é perfeito. O problema é que nós sempre queremos mais. Então Deus deixou lá, digo, tá bom, vocês escolhem. Agora, observaçãozinha básica. Se você escolher viver qualquer projeto e plano que não seja o que eu idealizei, o que acontece? Vocês morrem. Simples. Você quer viver o que eu planejei? Está aqui. Vida. Mas se em algum momento vocês quiserem experimentar algo cultural que eu não permito que vocês usufruam, escolham. Liberdade. Está aí. Agora, se você comer, você morre. O que os abençoados fizeram? Comer. Por que eles comeram? Porque Satanás conseguiu induzi-los. Satanás conseguiu fazer eles acreditarem e pensarem que Deus estava escondendo algo maravilhoso. Eles quiseram experimentar algo extraordinário que o inimigo colocou na cabeça deles. Eles não sabiam que o extraordinário que o diabo estava oferecendo era destruição para eles. E aí Adão e Eva vão e comem do fruto. Eles não querem mais viver aquele planinho que Deus fez para eles lá. Jardim, ai mano, vem de jardim, olhando o fruto, né? Mas ainda teria graça o mundo só cultivando no jardim, né? Não é melhor talvez pegar uma enxada para capinar a mata, não é? Não é melhor? Não é melhor levantar 4 da manhã, hein? Fazer carro no meio da rua e pegar banho voltado? Não é melhor? Não é, manos. Mas o plano de Deus nem sempre para você e para mim é tão claro. Aí, quando Adão e Eva cometem o primeiro pecado, surge um baita de um dilema no céu. Aí eu gosto de pensar. O dilema de Deus agora no céu é o seguinte: o que é que eu faço? Mato ou perdoo? E agora, o que é que Deus faz? Mato ou perdoa? Dilema. Chego para Adão e Eva, Adão e Eva, era tudo brincadeira. Era só uma provinha básica, né? Era uma pegadinha, rapaz. Você acha que eu vou matar vocês por causa de uma fruta? Era brincadeira. Ou então Deus ia vir e falar assim: Adão e Eva, já que eu falei, palavra é palavra, palavra não volta atrás. Eu falei que a mãe não morre, né? Porque nós somos assim, né? Palavra é palavra, não é? Palavra não volta atrás, né? Antigamente era no bigode, né? Falou, tá falado. Mas Deus tinha um plano melhor, gente. Deus tinha um plano fantástico. E aí eu gosto de imaginar a cena de como deve ter sido esse momento do céu. Você já pensou a expectativa que estava no céu no momento em que Satanás conversava com Eva? Já pensaram? Deus está no céu reunido com toda a hoste celeste, acredito eu, olhando para a terra e observando aquela conversa. Satanás havia achado a oportunidade. Deus agora não podia intervir. Tudo que ele poderia ter feito, ele fez. Orientou, guiou, falou. Mas agora, diante da árvore, diante da tentação, Deus não podia fazer mais nada. Tinha que ficar em silêncio e esperar agora que tudo aquilo que ele havia falado para Eva, havia alertado e dito,
foi suficiente para que diante da tentação eles falassem não. Mas infelizmente tudo que Deus fez não foi suficiente. E Eva comeu do pecado, comeu da fruta, e o pecado anda no mundo. E agora no céu, após o pecado, eu acho que os anjos devem ter olhado para Deus. Lembre, isso aqui é pensamento da minha cabeça, é revelação da minha cabeça, Deus não está escrito isso não. E deve ter perguntado: e agora? O que Deus vai fazer? O que Deus faz agora, irmãos? É nesta hora que Deus revela para todo o universo e para o próprio Satanás o plano chamado plano da salvação. Satanás não sabia do plano da salvação. Quando Deus criou Adão e Eva, meus amados, Deus já sabia que eles iam pecar, sim ou não? Sabia? Quando Deus planeja tudo, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E de antemão, Ele já preveu o plano. O plano simples. E aí eu quero agora fazer você refletir, pensar no plano. O plano era o seguinte: Deus falou assim: olha, tá bom, Adão e Eva pecaram, tudo certo, eu estou pronto, eu estou decidido a perdoá-los, eu os perdoo. Contudo, para que haja perdão para eles, alguém tem que morrer. Eu perdoo, dou a segunda chance, mas alguém tem que morrer. E aquele que terá que morrer por eles não pode ser criatura. Criatura não pode pagar preço de salvação por criatura. Criatura não tem vida em si. Tem que ser alguém especial. E aí, eu imagino o seguinte: Jesus, lembre-se, eu estou usando o nome Jesus, e vamos explicar daqui a pouquinho, para ficar mais didático. Porque nós no plano da salvação, nós não sabemos nomes de nada, sabemos? Sabemos. É Deus, é a Trindade, são três. Eles conversam, então Deus fala: olha, eu aceito o substituto. Aí eu olho e vejo Jesus dizendo: tá bom, se o Senhor aceita, se aceita o substituto, eu aceito morrer. Se para salvar-nos alguém tem que morrer, Jesus fala: eu morro. Aí vem cá e investe uma música que tu conhece, que está bem na tela, diz assim: porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus é tão grande que o autor ele não conseguiu usar uma palavra para deixar claro e falar de tal maneira. Está além da compreensão. Está além daquilo que você e eu possamos entender o amor de Deus para com a raça humana. Então Deus aceita. Aí Jesus diz o seguinte na minha mente, lembrando: tá bom, se o único meio que existe para restabelecer o elo que foi quebrado após o pecado entre nós e a raça caída é o sacrifício de alguém, eu dou. Aí esse Jesus que Paulo apresenta, que é o Criador do universo, sustentador de todas as coisas, que é a expressão exata de Deus, quando Ele vem para revelar a Deus, também Ele vem com o segundo propósito: fazer purificação pelos pecados. Porque não precisava, não era suficiente apenas revelar quem era Deus, era necessário também ser pago o preço do pecado, para que a partir do momento que as criaturas conhecessem quem era Deus, eles também pudessem salvar. Cristo vem, amados, e morre. Ele vem, faz tudo, passa por tudo e volta para onde? Para o céu. Quando Cristo volta para o céu, Ele volta para ser adorado? Sim ou não? Ele volta para pegar a roupa de rei e reinar? Não. Ele vai para o céu, aí Paulo disse, para sentar na direita do Pai, para atuar como sacerdote. Então naquele dia ele subiu ao céu, viu, abençoado? Ele não foi para receber glórias. Ele foi para entrar no santuário para continuar o processo de salvação. Precisava fazer a purificação completa dos pecados. Só que quando Jesus vai para o céu, aí acontece algo interessante. O Espírito Santo desce. Aí eu volto para a ceninha, vai pensando comigo. Está passando os três. Deus, eu sei que eu substituto. Jesus disse: eu morro.
o Espírito Santo fala, tá bom, no dia que Jesus morrer, que pagar o preço do pecado, eu desço, vou habitar com eles para sempre, até terminar o projeto. E do dia que Jesus subiu até hoje, o Espírito Santo desceu. E até hoje, o Espírito Santo está onde? Até. Fazendo o quê? Aí eu digo o seguinte, fazendo os trabalhos mais difíceis. Para mim, o trabalho do Espírito Santo é um dos mais difíceis. Por quê, pastor? O Espírito Santo veio ao mundo para quê? Para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Agora imagina só, amado, a ação do Espírito Santo tem que trabalhar em cabeça dura que eu e você. Todo dia. Tentando falar para você, faz isso não, tu vai se perder. Mas quando tu comete um pecado, eu falo assim, e aí se arrependa, volte para Deus, peça perdão. Você começa a andar por caminho tortuoso, aquela vozinha vem e diz, ei, não faz. Mas você e eu, cabeça dura como nós somos, não está nem aí, não vai e faz. E todos os dias o Espírito Santo, ó, trabalhando na mente de 8 bilhões de pessoas. Então para quê? Para convencê-los, cara, do pecado, da justiça e do juízo, fazendo isso para salvá-los. Mas diante de um plano tão perfeito como esse que Deus idealizou e que todo o céu se empenhou para salvar a raça humana, entra um quarto que eu gosto muito, que é os anjos coitados. O que os anjos tinham a ver com o problema seu e meu? Diz aí. Aí Paulo disse no capítulo 14 que os anjos agora eles se tornariam ministros de Deus e seriam enviados para o serviço redor. Porque Pedro diz que Satanás ele anda ao nosso derredor buscando oportunidade para nos matar. Ele não está ao nosso redor porque o anjo de Deus acampa ao nosso redor. Ele fica até redor, esperando uma oportunidade para te matar. Agora imagina, amados, todo o céu empenhado para te salvar, 24 horas por dia, essa ação tão poderosa de Deus para salvar o ser humano. Agora pensa comigo, você agora vai para caminho tortuoso, o anjo vai te tentando correr. Aí tu vai e comete um pecado nessa tua aventura louca. O Espírito Santo vem e diz, ó, ei, você errou, pede perdão, volta, muda. Aí você vai lá e reconhece que errou. Aí você se ajoelha e pede, Deus, me perdoa. Nesta hora que tu pede perdão, Jesus no céu é acionado. Fala para Deus, Deus, perdoa ele. Eu morri por ele. Aqui as marcas. Eu paguei o preço do pecado. Eu estou sendo didático para vocês entenderem. E isso acontece, amados, na vida de 8 milhões de pessoas. Todos os dias essa coisa acontece. Mas sabe, aquela criaturinha que precisa ser salva é o único que no meio desse projeto todinho não está nem aí nisso. Ele levanta de manhã, faz oração mais de qualquer jeito, vai trabalhar, passeia o trabalho, viva a vida, acorda, dorme, come. Nem preocupado. Não está nem preocupado com isso. Talvez se preocupem em um culto de sábado ouvindo o sermão do pastor. Ou então no culto de domingo. Mas na verdade, aqueles que precisam ser salvos, irmão, eles estão aí, ó, andando para cima e para baixo, arriscando as suas vidas por um risco de perder a salvação. Não estão preocupados coisa nenhuma com o reino do céu. Estão preocupados em construir casas, comprar carro e fazer tudo o que a vida oferece, mas salvação, ei, são poucos. O Espírito Santo trabalhando, amados, no coração das pessoas para estar conhecendo. Pensa comigo, num culto como esse, nós estamos aqui sentados aí, eu pregando, que estão me ouvindo. Todo mundo está ouvindo a voz, tá? Sim? Sim. Mas vocês acham que o impacto da mensagem de hoje será o mesmo no coração de todos? Não. Não é o
Alguns vão voltar para cá, cara, o pastor fez um sermão fantástico, vou mudar de vida. Outros vão voltar para cá, assim, é tudo normal. Não. Outros estão aqui até sempre, mas não ouvindo o que estou falando. Preocupado com qualquer coisa lá fora que deixar. Mas o Espírito Santo, ele trabalha igual no coração de todas as pessoas. E se você não estiver no céu, a culpa é tua. A culpa é sua. É porque você não deu ouvidos à ação de Deus para te salvar. E para nós que estamos na igreja é muito mais difícil. Porque nós nos acostumamos com a Bíblia. Nos acostumamos com os cultos. E às vezes a palavra de Deus não causa mais a impressão que deveria causar em nossos corações. Sabe o que acontece? Pessoas vivendo uma vida na igreja e no mundo, pessoas vivendo uma vida na igreja dividida, pessoas vivendo uma vida na igreja, mas não vivendo como salvos. Sabe, meu apelo hoje, para começar, no final, é o seguinte: igreja, você e eu precisamos abrir os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós não podemos ficar preocupados em salvar as pessoas enquanto nós não se perdemos. Mas calma que eu vou seguir a mensagem. Amados, abra esse coração. Todo esse plano criado por Deus é só para lhe dar uma oportunidade para que um dia você vá para o céu. Mas sabe o que mais me assusta, meu irmão? Que com todo esse plano, Deus não vai conseguir salvar todo mundo. A Bíblia diz que o número dos perdidos será igual à areia do mar. Pessoas que, infelizmente, em suas vidas, não conseguiram raciocinar e não conseguiram entender o que Deus tem reservado para cada um deles. Porque eu tenho certeza no meu coração, se as pessoas que hoje estão no caminho da perdição entendessem que perdição significa deixar de existir para sempre, eles mudariam de caminho, amados. Pergunta para eles se eles querem morrer agora. Ninguém quer morrer. Só que eles estão trocando a vida eterna para morrer eternamente. Faz sentido? Quem aqui quer morrer agora? Aí você não quer morrer nesse mundo desgramado de pecado. Mas na tua vida, nas decisões erradas, tu está trocando a oportunidade de viver eternamente para um dia tu deixar de existir para sempre num céu que ninguém mais vai lembrar que você existe. Porque você escolheu seguir os caminhos que Deus falou que não era para seguir. Quando falar de céu, jovens, de vida eterna, é simples. É você existir para sempre, ou então um dia vocês desaparecer para sempre e ninguém nunca mais lembrar que você existe. É pessoas pecadoras igual você e eu viver a eternidade só porque se arrependeram, e você pecador igualzinho não viver a eternidade porque também não ouviu a voz de Deus. Gente, nós não podemos perder o céu. Na altura do que nós estamos vivendo, num mundo miserável como o país, você vai perder o céu. Só que para que você possa ver no céu, você precisa abrir o seu coração à voz do Espírito Santo que fala todos os dias. Ou você não tem ouvido mais a voz do Espírito? Se você não estiver conseguindo mais ouvir a voz do Espírito Santo, cuidado. Porque quando nós não conseguimos ouvir mais a voz do Espírito Santo, que pecado nós estamos perdendo cometer? O pecado é perdoável. O pecado é perdoável quando nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito. Se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que voltar para casa e olhar e falar: Deus, eu não estou conseguindo ouvir, então pode ficar comigo. E pedir para que Deus fale, porque Deus precisa te salvar. Só que Deus poderia ter terminado, gente, nesse processo de guerra. Um aceita, um morre, um convence, outro protege. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele resolveu englobar um quinto grupo no plano da salvação. Quem é eles? E aí? Nós.
Não, precisava botar o nome do nós nessa conversa, o que você acha? Precisava? Mas Deus disse, olha, para que o projeto seja completo, tem que entrar a ação do homem. É Ele que vai levar o Evangelho eterno para todo mundo. É Ele que vai ter que falar para os seus semelhantes que existe salvação. Irmãos, Deus não precisava ter colocado nós nessa brincadeira. Porque o projeto ele é lindo até os anjos, quando chega em nós, Ele destrói. Então, por quê? Nós não pregamos mais Evangelho. Nós não estamos preocupados com salvação de vizinho. Nós não oramos mais por ninguém. Nós não saímos mais dos nossos lares confortáveis. E enquanto nós vivemos a nossa vida, pessoas descem todos os dias sepulturas sem ouvir a palavra. Sabe, queridos irmãos, eu sempre gosto de dizer e me perguntar: será que Deus errou em ter escolhido vocês para congregar nessa igreja? Às vezes eu me pergunto, será que Deus não deveria ter mandado outras pessoas dessa cidade para essa igreja? Talvez outras pessoas que estivessem aqui conseguiriam fazer o que vocês não conseguem, que eu não consigo. Talvez, será que Deus não podia ter mandado outro pastor para cá, não sei eu? Será que Deus não errou? Mas Deus não errou. Se Deus colocou eu e você aqui, Ele não errou, gente. Se Deus nos trouxe aqui, é porque Ele pode e Ele confia em que Ele e você vamos cumprir a missão que Ele nos deu. Deus não errou em levantar você aqui. Agora, Deus nos levantou para estarmos aqui, para sermos luz, para que as pessoas semelhantes a eu e você, que estão lá fora, caminhando como matador igual ovelhas, possam também ter uma oportunidade de salvação. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que vocês vão fazer desse homem chamado Jesus que me salvou? Vocês vão pegar a esperança e vão guardar uma oração para vocês mesmos? Enquanto outros morrem? É isso que temos que fazer, amados? Não, gente. Então hoje, primeiramente, eu quero convidar vocês a se salvarem. Segunda coisa, eu quero despertar vocês da importância e da urgência de pregar o Evangelho. Pessoas estarão salvas, irmãos, se você pregar. Tem pessoas que eu, como pastor, não vou conseguir alcançar, é você. Claro, mas eu reconheço. Pregar o Evangelho é fácil, sim ou não? Não. É não, gente. Pense num negócio que custa caro. É pregar o Evangelho. Eu já falei muitas vezes com Deus lá no início. Falei, Deus, eu não quero me envolver com salvação de ninguém. Eu batizei na igreja com uns 20 anos. Vim de uma família espírita, do candomblé, fui criado dentro do espiritismo. Essa negócio de macumba, de espírito maluco, eu conheço tudo. E Deus me tira de lá assim, ó. Como, pastor? Deus já passou, não sei, então a minha ideia, eu não compreendo nada disso. Só sei que um dia eu estava em casa e falei assim, cansei da vida que eu estou vivendo e eu quero mudar, quero viver uma nova vida. Aí na minha cabeça veio, a nova vida que tu tem para tu diferente é ser crente, então vira crente. Eu falei, então eu vou ser crente. Conhecia a Bíblia? Não. Você que é adventista? Não. Conhecia o que? Nada, não conhecia nada, eu só queria mudar de vida, não queria mais viver o que eu estava vivendo. Foi isso. E para mim foi a melhor vida que eu tenho agora é ser crente, porque aqui eu vivo como presta. Foi batismo, me lembro como hoje. Procura alguém lá, tem igreja lá, por coincidência adventista. Pergunta que dia vai ter batismo na igreja. Ele me disse que era no próximo domingo. Eu falei, para o próximo domingo eu quero batizar. Simples assim. Aí marcou o batismo. Falei para o meu pai vou batizar. Ele disse, não vai não. Eu falei, agora eu vou, eu sou de maior, uma coisa da minha vida. Ele vai entrar com Cristo. No domingo era o batismo, no sábado eu estava no bar bebendo, me despedindo de noite na festa. Quando eu ia batizar um monte de dia. No domingo eu chego lá a batizar, com colar, com volta, cabelo brincando, que gostava. O pastor fala que não pode usar brinco, pode usar colar, um tiro na entrada do tanque, me batizo. Segunda-feira eu levantei arrependido do que eu fiz, mas falei assim, eu vou seguir. Depois eu conto como foi a segunda-feira.
Vou seguir. Sábado eu estou na igreja, começo, entro para a Bíblia, estou na gana, estou na ganância, um ano depois eu estava fazendo o meu palestra. Batizei 3 pessoas. Depois eu estava na velocidade, me arrependi hoje, eu estou muito grande. Entrei na igreja, 17 anos, 16 eu estou pregando o evangelho. Nunca trabalhei para ninguém. E no começo do evangelho, eu pregava mais minha esposa, nós dormíamos no fundo da igreja só pelo próprio comida. Você vai dar comida para nós? Vai, então nós bota o colchãozinho no fundo da igreja que nós vamos dormir lá e vamos comer e vamos embora. Por que eu fiz isso, cara? Porque o que Cristo fez na minha vida, a mudança que Ele fez na minha vida, me mostrou que outras pessoas precisam conhecer também esse Deus que me salvou. Porque se Deus conseguiu me salvar, Ele também precisa salvar outros. Da minha família de espírita lá do Candomblé, todos os dois estão adventistas. Amém. Eu fui o primeiro, sou filho. Como que é uma nação do Nordeste? Eles estão lá. Então, amados, o plano da salvação está aí. Deus, Ele quer salvar você, gente. Nossa jornada interior desse aquilo ali, ó. Céu. Não existe outro caminho para nós a não ser aqui, melhor. Não estou dizendo que é para você abandonar seu trabalho, deixar de fazer isso para casa. Não estou dizendo nada disso. Continue sonhando. Continue crescendo. Porque nós não podemos abandonar o que é mais importante em prol daquilo que é superior. Porque não pode você ganhar o mundo e perder essa opção. Aí não pode. Aí é loucura. Agora lembre-se, aquele que não tinha nada a ver com a história veio ao mundo, pois aquele que morreu numa cruz, passou por tudo isso, para levar você para o céu. Aí no final de tudo você não vai para o céu. No final de tudo você escolhe agora sofrer e morrer ao dos ímpios. Que sabedoria é essa, cara? Aí eu termino Hebreus capítulo 6, verso 2, e diz assim: olha o que Deus diz. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Deus te ouviu, por isso Ele clamou, meu viu? Deus te socorreu e Deus te deu a salvação. E hoje é um dia sobremodo oportuno para que eu e você possamos novamente renovar a nossa fé com o Senhor e novamente voltarmos aos braços dele e sairmos pela porta daquela igreja certos de nossa salvação. Amém. Voltar para os nossos lares certos de que se Cristo voltar hoje, nós iremos morar eternamente para Ele. Pode ir para casa hoje olhando para a cruz, pode ir para casa hoje olhando para Jesus, porque Cristo tem coisas maravilhosas para você e para mim. Amém. Eu encerro dando para vocês um hino que eu gosto muito. Filho, não desanimamos. Não, coloca graça, porque naquela hora eu pedi graça, mas graça do binário. Então coloca agora a graça do binário. Coloca ela aí. Você sabe que todos nós pecamos. E você vai cantar agora comigo em graça, tá bom? Graça simples assim. Pecado não se explica, pecado se paga. Sabe? E o meu Cristo já pagou. Meus pecados estão pagos, é por isso que eu tenho a certeza que um dia eu vou morar no reino do céu. Mas que enquanto eu canto, enquanto nós cantamos, nem pega que vocês cantem comigo. Quando nós cantamos, se Cristo está falando no teu coração, se você quer renovar sua aliança com Deus, se você quer pedir para que Deus fale ao seu coração, se você nessa manhã quer pedir, Deus, olha, eu não quero mais ouvir tua voz, mas eu quero continuar ouvindo. Se você quer renovar sua aliança com Deus, então nós cantamos, eu queria que você vai ficar de pé. Você vai vir aqui para frente que eu quero orar com vocês. Eu quero consagrar novamente a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus possa novamente continuar te salvando, te guiando, para que no final de tudo você possa herdar a vida eterna. Pode parar a música, eu estou falando aqui para a música. Amém? Então, quando eu canto, quando nós cantamos, se é teu desejo, você vem aqui à frente. Nossa Deus, eu quero ser renovado, eu quero ouvir tua voz, eu quero ser transformado. Você vai cantar comigo graça, simples assim. O pecado não se explica, o pecado se paga. Porque Cristo já pagou por mim, já pagou por nós. Então para nós hoje é a salvação, amados. O pecado se paga e Cristo pagou. E pagou com o preço de sangue. Então vai cantar comigo, graça, simples assim.
graça, havia um abismo, né? Graça é ponto de encontro, lugar onde é um lugar que você deve colocar seus fardos no chão. Você não precisa carregar os fardos do pecado, amados. Onde todo que chega cansado, o alívio encontra. Tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Nem lá vem a graça, não lá vem a luz, tá bom? Eu posso entender que o céu me traduz. A morte era a minha sentença. E agora? Mas agora sou livre em Jesus. Canta comigo. Graça, simples assim. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga. Cristo pagou por você. Cristo pagou por mim. Cristo já pagou os pecados, amados. Você vai quando haver separação entre nós e Deus, não tem separação. Mas a graça não veio em mim, a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Graça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e sem hesitar recebeu-nos salão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Tá bem? Pecado não se explica, mano. Pecado se paga. E os seus pecados e os meus pecados já foram pagos. A separação que o pecado causou entre nós e Deus, ela foi destruída. Porque Jesus hoje ele é o nosso acesso direto a Deus. Então todos os dias clame, Deus, me salva. Eu gosto muito de trazer pessoas para a igreja. Eu digo assim, eu vou escolher salvar as pessoas que estão lá fora e salvar vocês, eu quero salvar vocês. Minha primeira preocupação é salvar quem está aqui. Isso não quer dizer que eu não vou ter que pregar lá fora. Nós temos que nos salvar primeiro. Depois nós vamos para fora e salva as pessoas. Porque tem muita gente para ser salva, então não tem. Tem. E que Deus nos ajude, que nós possamos ter um ano de bênçãos e que nós possamos salvar muitas pessoas no ano vindouro. Mas você vai estar nesse ano primeiro salvando a sua vida, pedindo para que Deus te converta, para que Deus te salve, que Deus te transforme, para que assim nós possamos avançar com segurança. Vamos orar? Nosso bom Deus e Pai, obrigado por este culto, por essa manhã. Somos gratos a Ti pela graça que nos alcançou. Todos nós que estamos não somos dignos da graça que recebemos. Todos nós aqui estamos, andamos por caminhos tortuosos e hoje nos encontramos na Tua casa de oração. Senhor, te pedimos nessa manhã, por favor, de forma toda especial, nos acende diante de Ti.
Jesus, nesta hora aí, diante do Pai, intercede por cada um de nós. Sabe, nós temos vivido a vida, às vezes longe de Ti, temos que tomar decisões que não são tão boas. Mas Jesus nos subiu ao céu para continuar trabalhando por nós. Apresenta as Tuas mãos diante do Pai, para que Ele possa ter misericórdia de nós. Espírito Santo, Tu que nesse momento está aqui neste lugar, te peço, por favor, fala o nosso coração mais uma vez. Se tem alguém nessa noite, nessa manhã que não consegue mais ouvir Tua voz, por favor, mais uma vez, vai, chama. Mais uma vez, Senhor, venha ao porta do nosso coração, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos nos colocar nas Tuas mãos, para herdarmos um dia a promessa da vida eterna. Pai, que o Senhor possa também nos ajudar como igreja a levar o Evangelho para muitos nossos amigos e semelhantes que estão lá fora em caminhos de morte, Senhor. Que o Senhor possa reavivar em nós o dom do Espírito, que o Senhor possa reavivar em nós o dom do Evangelho, e que o ano vindouro desta igreja possa ser um ano de salvação para muitas vidas. Sabemos que está às portas o dia da Tua volta. Quando esse céu se abrir, nós teremos olhar para o céu e dizermos que esse é o nosso Deus em que aguardávamos e esperávamos. Nós não queremos fazer parte daqueles que olharão para o céu e correrão e pedirão para os montes que queremos sobre eles. Nós queremos fazer parte daqueles que serão levados para o encontro contigo nas nuvens do céu, para morar contigo em eternidade. Que o Senhor possa levar-nos de volta para os nossos lares, possa dar um sábado de descanso para todos nós, e que o Senhor continue de maneira tão especial nos salvando para o Teu santo reino. Nós te pedimos essas bênçãos, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome do Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.